A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, podeis tomar os vossos assentos? Quero aqui agradecer ao nosso pastor, ao nosso co-pastor aqui pelo convite. E já quero aqui agradecer os irmãos também pelas orações. E pedir que os irmãos abram comigo as vossas Bíblias no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23 até o 26. A vontade de ler todo, mas mais à frente no culto essa leitura vai ser feita na sua totalidade, do 23 até o 34. Por ora, os versículos 23 e 26. Todos encontraram, amém, irmãos? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus queridos irmãos, o relato da Santa Ceia, ou da ceia, como queiram, se encontra aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, mas também encontramos em Mateus 26 até o 30, encontramos também em Marcos, no capítulo 14, versículos 22 até o 25, e ainda em Lucas, no capítulo 22, versículo 17 até o 20. Irmãos, ceia, quando você vai no dicionário, significa última refeição, refeição noturna. A Bíblia chama de ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 20. Mas também chama, irmãos, de mesa do Senhor. No capítulo anterior aí, chama de mesa do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 21. Não é, irmãos, transubstanciação. Transubstanciação é uma doutrina católica que foi oficializada no 4º Concílio de Latrão, por volta do ano 1215, onde eles acreditam que no momento da Eucaristia, como eles chamam, o pão ali se transforma no corpo de Cristo. Ou seja, essa palavra quer dizer mudança de substância. Não é isso. Também não é consubstanciação. Lutero, não satisfeito com a transubstanciação, ele criou a consubstanciação. Então ele disse: não, Jesus não está ali no pão na hora, não está nos elementos na hora ali. Mas porém, ele não se transforma, mas ele está ali. Dá quase a mesma coisa, é tanto que eu quase confundi aqui, né? Dá quase a mesma coisa. O que ele fez lá dá quase a mesma coisa. Mas a gente vai ver, irmãos, uma coisa interessante. Primeiramente, irmãos, ceia é comunhão. Primeiramente é comunhão. Irmãos, os versículos anteriores, sempre a gente lê do 23 até o 34. Mas em casa, não vai ter como a gente comentar aqui a fundo. Se vocês pegarem os versículos 17, capítulo 11, versículo 17 até o 22, você vai ver a razão pela qual o apóstolo Paulo, ele organizou a Santa Ceia.
Teve ali um motivo. O versículo 17 diz assim, que vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. O versículo 18, ele diz, existem dissensões entre vocês. No versículo 19, ele usa uma palavra intercambiável, que é heresia. A gente percebe que nesse caso é uma palavra intercambiável, ele estava repetindo a sentença. É claro que mais à frente a palavra heresia, ela traz consigo um outro sentido, mas aqui ela traz consigo o sentido de partido. No versículo 20, a gente entende, irmãos, que eles tinham aquilo ali, a Santa Ceia, somente como um rito. O versículo de número 21, a gente entende que de uma forma egoísta, cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia. E no versículo de número 22, apesar de ter ali uma pergunta, mas é uma pergunta retórica, no versículo 22, ele diz assim, desprezais o pobre. A Santa Ceia, irmãos, nos dias apostólicos, ela não é como nós temos hoje. Existia ali uma mesa farta, e isso acabava também ajudando as pessoas pobres. Elas participavam ali, todo mundo juntos, os ricos traziam mais alimentos e os pobres vinham e também participavam. Mas o que é que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que aqueles que traziam, os ricos, eles começavam a fazer o uso, participar antes que os outros chegassem. Aí o apóstolo Paulo falou, enquanto um enche demais a barriga, falando assim de uma forma mais direta, outro se embriaga. Aí o apóstolo Paulo vai e organiza. É tanto, irmãos, que se você for ver aí, 2 Pedro 2:13 e Judas, capítulo 1, versículo 12, fala da festa ágape. E tanto Pedro como Judas, ele bate contra falsos mestres que estavam participando com ele, está escrito assim, banqueteando-se convosco nas vossas festas de caridade. Mas nós podemos ver, irmãos, que simboliza comunhão. No capítulo de número 1 e versículo de número 10, ele diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Em outra parte ele diz, não, vocês são um só pão. Vocês são, no capítulo 10 anterior, ele diz, vocês são um só pão. Vocês são um só corpo. Irmãos, a comunhão é algo extraordinário. No Salmo 133, versículos 1 e 2, está escrito, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce na cabeça de Arão, desce sobre a barba, depois desce nas orlas do vestido. E no Antigo Testamento o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus. Crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem comunhão com seu irmão. Louvado seja Deus! Aleluia, a comunhão, irmãos, é importante. Louvado seja Deus, é tanto que na declaração de fé das Assembleias de Deus, até trouxe aqui um pedacinho, um pouquinho, na declaração de fé das Assembleias de Deus, ele diz o seguinte na página 131, cremos, professamos e ensinamos que a ceia é o rito da comunhão. A ceia é o rito da comunhão. Então simboliza o que, irmãos? Simboliza comunhão. Se não tiver comunhão, não tem como a ceia ser uma ceia do Senhor, vai ser apenas um ritual. A gente vai vir, vai participar, mas tem que ter a comunhão. A razão de Paulo organizar é porque estava tendo grupos ali, é porque estava vendo ali egoísmo, dissensão, e dissensão é obra da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20, está escrito que é obra da carne. Nessa noite, irmãos, eu creio que você tem a unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, o óleo que desce precioso sobre você é o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aleluia. E uma coisa interessante, irmãos, no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, quando Jesus orava ali pela unidade dos discípulos, no versículo 11 ele diz para que sejam um, no versículo 21 ele diz para que sejam um em nós.
Louvado seja Deus. Irmãos, é através da comunhão que essa igreja cresce. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2 e versículo 42. No partir do pão e nas orações. Louvado seja Deus. A palavra comunhão do grego koinonia quer dizer partilha, quer dizer comungar dos mesmos sentimentos, comungar das mesmas emoções. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é importantíssimo a comunhão. Quando não tem a comunhão, aí a coisa fica complicada. E a Bíblia chega a dizer, irmãos, lá em Efésios, no capítulo 2 e versículo 19, que a igreja, ela é uma família. No capítulo de número 12 de Mateus, versículos 46 até os 50, Jesus diz: aquele que faz a minha vontade, este é o meu pai, minha mãe e meus irmãos. Nessa noite, irmãos, eu creio que eu estou falando aqui para a família de Deus. Louvado seja Deus. Essa igreja, ela tem comunhão. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Mas, meus queridos irmãos, uma coisa interessante, indo mais um pouco à frente, no versículo, quero aqui fazer a leitura novamente, versículo de número 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. No versículo 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então, a ceia do Senhor, irmãos, ela é um memorial. Como a Páscoa era um memorial para os antigos, a ceia é um memorial. E tem uma coisa interessante aqui, irmãos. Tem uma coisa interessante. Ele diz no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. A ceia é o que também? Uma proclamação. De quê? Da morte. Aleluia! Irmãos, uma proclamação da morte. Sim, uma proclamação da morte de Jesus. Irmãos, a morte de Jesus, uma coisa interessante aqui. Às vezes o mundo não entende isso, mas eu acredito que a igreja entende. A morte de Jesus, Jesus não morreu porque foi um acidente. Simplesmente os romanos chegaram, o exército romano mais forte, e Jesus foi e não tinha jeito, teve que passar pela morte. Não, irmãos. Apocalipse, no capítulo 13 e versículo 8, diz o seguinte: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. João capítulo 3, versículo 16, textual da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo não foi um acidente, foi algo planejado. Olha só, irmãos, no capítulo 16 de Mateus, e versículo 21, Jesus reunido ali com os apóstolos, ele foi falar que ele ia morrer. Ele foi falar que ele ia morrer, que ele tinha que ir até Jerusalém, que ele ia ser torturado nas mãos dos anciões. E sabe o que foi que Pedro fez? No versículo 22, Pedro chamou Jesus à parte e falou: não faça isso não. Não, que é isso? Não faça isso não. Sabe o que foi que Jesus falou no versículo 23? Para trás de mim, Satanás, porque só me serves de escândalo. Irmãos, a morte de Cristo é a nossa vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 até o 57. A morte de Cristo é a nossa vitória. Meus queridos irmãos, na década de 90, eu aceitei Jesus em 1991. Na década de 90, alguns pregadores emocionados demais, a ponto de não enxergar a realidade, eles diziam o seguinte: que quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
Diz que o inferno entrou em festa. Diz que o diabo, os demônios, todo dançando e aquela coisa, pronto, matamos. Irmãos, isso aí foi a maior derrota para o diabo. A maior derrota. Que festa o quê? Foi tristeza. Se os irmãos forem ver no Evangelho, o diabo fez de tudo para levar Jesus, para matar Jesus antes do tempo. No capítulo 4 de Lucas, você vai ver ali que quando Jesus lê uma parte que estava lá em Isaías, que até foi mencionado aqui, esses dias aí, na terça, e o que é que acontece? Diz a Bíblia, irmãos, que tentaram empurrar Jesus num barranco, num lugar alto, mas de algum modo, de forma milagrosa, Jesus passou por eles, eles nem perceberam. Outro momento trouxeram uma mulher que disseram que tinha apanhado a mulher adultério. Eu nunca vi, irmãos, alguém adulterar sozinho, trouxeram só a mulher. E aí queria fazer um complô ali, uma espécie de saia justa, para poder condenar Jesus. Não deu certo também não. Não deu certo não. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Jesus sabia o que estava fazendo. Ele morreu naquela cruz por mim, morreu por você e morreu por essa humanidade perdida. Louvado seja Deus. Aleluia. Não foi acidental, irmãos, não foi acidental. Mais à frente, quando a gente continua lendo, no capítulo 26 de Mateus, versículo 51 até o 53. No versículo 51, irmãos, quando vem prender Jesus, Pedro não aprendeu a lição. Quando vem prender a Jesus, o que é que acontece? Ele sacou de uma espada. Aí Jesus, no versículo 22, Jesus falou, não, guarde. Mas sabe o que é que eu acho mais interessante? É o versículo 53, que ele diz assim, ou tu não pensas agora que eu poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos? Uma legião, irmãos, que é um número romano para qualificar uma quantidade de soldados, é de 4.800 até 6.000, mas a gente só para em 6.000, fica mais fácil para calcular. 72 mil anjos. Ele falou, tu pensas agora que eu não perderia? Irmãos, veja que um anjo só, lá em Isaías 37 e 36, segundo os Reis, em 19 e 35, um anjo só matou, irmãos, 185 mil soldados. Agora os irmãos imaginem essa quantidade toda. Então, irmão Jesus, e para completar aqui, no capítulo 10 e versículo 18 de João, Jesus disse assim, não, a minha vida eu dou, é eu que dou de mim mesmo, porque eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tornar, tomá-la. Louvado seja Deus. Não foi algo que encurralou, não. Ele disse, eu dou e tenho o poder de tornar, tomá-la. Eu dou de mim mesmo. Louvado seja Deus. Eu dou de mim mesmo. Irmãos, só para os irmãos depois se conferirem aí, eu citei Mateus 26, 51 até o 53 e falei Pedro. Talvez os irmãos vão fazer essa leitura, não vão encontrar o nome Pedro nem Malco. Mas se você ler em João 18 e 10... ali está escrito que foi Pedro que fez isso aí, com a espada, cortou a orelha, e o nome do soldado era Malco. Então, irmãos, a morte de Cristo, ela traz paz. João capítulo 14, versículo 27. A morte de Cristo, ela traz vida. João capítulo 10, versículo 10. A morte de Cristo, ela traz perdão. Efésios capítulo 1, versículo 7. A morte de Cristo, ela traz libertação. João capítulo 8, versículo 32 e 36. A morte de Cristo, ela traz salvação. Atos capítulo 4 e versículo 12. Louvado seja Deus. Ele morreu por mim e morreu por você. E morreu por todos, irmãos. Existe uma corrente teológica aí que tenta limitar a morte de Cristo. Não, ele morreu por uma quantidade de pessoas que ele já tinha... eu não chamo nem de predestinado, eu chamo fatalismo, porque Deus não faz isso, irmão, não é desse jeito. A Bíblia é muito claro em dizer que ele morreu pelo mundo todo. Mas existe esse grupo, existe essa corrente teológica que chega a dizer que foi por um grupo pequeno de pessoas. Não, irmão, Jesus morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, quando a gente, e vou fazer menção de novo, versículo de número 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, também simboliza o vinho,
ele simboliza o sangue da aliança, o sangue do testamento. Se está falando aqui o sangue da nova e eterna aliança, que não fala eterna, fala lá em Jeremias, mas o Novo Testamento no meu sangue. Irmãos, se está falando aqui no Novo Testamento, existiu um Antigo Testamento. E uma coisa aqui, irmãos, o Antigo Testamento, a gente costuma analisar ele de 3 formas. Primeiramente, ele foi transitório. Primeiramente, transitório. Veja que em Gálatas, no capítulo 3, e versículo 24, está escrito que a lei serviu de aio. O que era um aio? Um aio era um pedagogo que conduzia a criança ensinando até um determinado momento. Depois, é por isso que lá em Gálatas está escrito, 3:24, que a lei, ela serviu de aio para nos conduzir até Cristo. E quando você vai também para Romanos 10:4, está escrito que o fim da lei é Cristo. Então, irmãos, a lei, ou a antiga aliança, ela era transitória. Uma outra coisa, a antiga aliança, ela era repetitiva. Sempre o sacerdote estava oferecendo sacrifícios, e o sumo sacerdote oferecendo de ano em ano, mas sempre estava tendo sacrifícios, sendo sempre repetitivos. É por isso que lá em Hebreus 10:11, 10:11, fala que era muitas vezes. Mas quando se refere a Cristo, no capítulo 9, versículo 28, diz uma só vez. Uma outra coisa, irmãos, a lei, ela era simbólica. A lei era sombra, a Bíblia fala que era sombra. Sombra é uma projeção daquilo que é a realidade. A lei era uma sombra, era como sombra, está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, também está escrito lá em Colossenses. E a Bíblia diz, irmão, deixa bem claro, em Hebreus, capítulo 10 e versículo 4, que sangue de touro, sangue de animais não tira pecado. Mas a Bíblia também diz em João, capítulo 1 e versículo 29, quando João Batista vê ali, irmãos, Jesus Cristo se aproximando para ser batizado ali, aí ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, somos lavados pelo sangue. Apocalipse capítulo 1 e versículo 5, que nos ama e em seu sangue nos lavou. Também somos comprados pelo sangue. Está lá em Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. Como também está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Que não foi com coisas corruptíveis que nos comprou, mas com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! O preço que Ele nos comprou não foi ouro, não foi coisas corruptíveis, foi o precioso sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! O sangue de Jesus derramado. Eu fico olhando, irmãos, uma vez alguém se aproximou, alguém que leu Isaías 53, se aproximou de mim e falou: então Jesus era feio, né? Porque está escrito lá que ele não tinha parecer, está escrito lá, Isaías 53, ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas a pessoa se esqueceu, e muito se esquece, que Isaías estava falando do momento do sofrimento de Cristo. Isaías estava falando de um Jesus, irmãos, que foi preso à noite, ele estava no jardim à noite, um Jesus que foi esbofeteado, um Jesus que foi cuspido, um Jesus que ficou ali à noite sem dormir, um Jesus que foi julgado de uma forma inocente, um cordeiro imaculado, um Jesus, irmãos, que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, um Jesus que zombaram dele, um Jesus que fizeram ele carregar aquela pesada cruz ali naquelas ruas. Louvado seja Deus. Era desse Jesus que Isaías via. Ele só não colocou ali o nome crucificação ou cruz, mas ele viu um Jesus, irmãos, ensanguentado, um Jesus que estava sofrendo por mim e por você. Louvado seja Deus.
Aleluia! A mesma pessoa, nós estávamos lá em Juazeiro do Norte. É meu primo, né? Aí lá em Juazeiro do Norte, próximo da estátua de Cício, o conterrâneo lá, que morreu há muito tempo. Ele tem fizeram lá uma que ele chama de estações. Onde ele está lá, ele cai, aqui Jesus caiu, tal, vai ter estátua. Aquele caiu, ele falando para mim, vamos passar lá onde Jesus caiu. Eu falei, quem disse para você que Jesus caiu? A tradição diz. Mas você já encontrou isso na Bíblia? Não tem, na Bíblia não tem onde Jesus caiu. A tradição que diz. Ele estava fraco humanamente falando? Estava. Ele sofreu humanamente falando? Sofreu. Agora a Bíblia não diz, irmãos, eu não posso, para mim é a Bíblia, irmãos, é a Bíblia. Em primeiro lugar é a Bíblia, a tradição fica em segundo plano. Se a Bíblia não diz, eu não digo. Então a Bíblia não diz isso. Jesus Cristo suportou aquela cruz pesada, que eu não sei quanto peso era, alguns tentam colocar ali uma quantidade, uma cruz pesada, irmãos, numa noite que ele não dormiu, uma noite que não bebeu direito, uma noite que não comeu, uma noite, irmãos, em que ele foi escarnecido por mim e por você. É por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Agora, irmãos, antes de eu finalizar aqui, existe aqui, a gente falou aqui, extraindo do texto, que é a ceia. Agora tem aqui algumas recomendações, nós já vamos estar finalizando. No versículo de número 27, está escrito: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Comer indignamente, não pode, é o que está dizendo aqui, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Encontramos uma outra parte importante que está no versículo 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Mas encontramos ainda uma outra observação, irmãos, no versículo de número 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí vem a outra palavrinha, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, irmãos, quando a pessoa come indignamente, existem várias, mas aqui em primeiro lugar, quem come sem discernir, vai comer indignamente. E o que é discernir? Discernir é saber o que está fazendo. A ceia do Senhor não pode ser encarada com qualquer coisa. A falta de respeito, de reverência e muitas outras coisas, irmãos, faz com que perca a essência. Então tem que discernir, tem que saber o que está fazendo. Eu já falei que é comunhão dos santos. É comunhão dos santos e é comunhão com Deus também. É uma comunhão que vai na vertical, uma comunhão que vai na horizontal. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. E comunhão é algo sério, tem tudo a ver com relacionado à comida, relacionado à mesa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Agora, uma outra coisa interessante. Eu falei que a ceia significa comunhão. Porque é comunhão. Só que no versículo número 28 diz: examine-se, pois o homem a si mesmo. Irmãos, é comunhão. Mas nesse momento se torna muito particular. Eu tenho que examinar eu mesmo. Eu não posso examinar o próximo. Não, mas tem alguém assim, mas não, aqui está dizendo que eu tenho que examinar examinar a mim mesmo. Tem que ser assim. Agora, a outra parte aqui, para nós finalizar aqui, o que come e bebe indignamente. Ali, irmãos, na igreja de Corinto, eles estavam fazendo isso, tomando indignamente. É tanto que algumas pessoas liberais, eles criticam a gente, porque dizem, não, eles dizem que tomar e comer indignamente é em pecado. Irmãos, e se pecado não for, como é que pode ser? A Bíblia diz lá em Isaías 59 que o pecado, ele afasta o homem de Deus. Então é pecado, claro que é. Mas também é irreverência, como eu falei aqui. A formação de grupo, como eles tinham lá.
é tomar, é participar de uma forma indigna, é participar de uma forma indigna. Mas, meus queridos irmãos, nessa noite aqui, acredito, né, que os que estão aqui não vão participar de forma indigna, porque tem se examinado a si mesmo para participar, irmãos, para participar. Sabe o que é que está fazendo, né? Sabe o que está participando, e é dessa forma. Só que a Bíblia, irmãos, ela é muito clara em pedir, em mandar, né, dizer que a gente tem que nos examinar. Veja bem, para finalizar, 2 Coríntios 13:5, abra aí comigo, 2 Coríntios 13:5, e veja como é que diz, né? 2 Coríntios 13:5. Nós já estamos finalizando já, irmãos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 5. Olha como é que diz, vem bem. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Coisa complicada é a pessoa convencida, né? Ao invés dele olhar para ele olha para o outro. Então ele passa desapercebido. Então aqui tem a palavra de Deus nos orienta a olharmos para nós mesmos. Irmãos, o caso de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele. E em determinado momento da brincadeira lá, me amarra assim e tal, quando amarrou da forma certa lá, usou as coisas certas, ou melhor dizendo, cortou o cabelo. No capítulo 16, versículo 20 de Juízes, diz a Bíblia o quê? Ele falou assim, não, agora eu vou me sair que nem das outras vezes. Mas o escritor fala, e não sabia ele que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. Então, tenhamos cuidado, irmãos, que Deus abençoe a todos.